Olá, seja bem-vindo a esse segundo vídeo, né? Aceitei Jesus e agora, né? Os primeiros passos na sua caminhada aí, caminhada de fé. Nós falamos do testemunho público do batismo, né? Encontre um discipulador, algo muito importante, né? A renúncia, a transformação da mente, né? E agora vamos entrar nessa parte aí dessa batalha espiritual, dessa transformação da mente. Vamos já de imediato fazer isso aí. E falando do verdadeiro significado da cruz, né? Muita gente confunde, né, a cruz com as dificuldades do dia a dia, com as tribulações, com o deserto. Não, queridos, não é essa a verdadeira dificuldade da cruz. Em alguns momentos na nossa vida até pode parecer, né? Mas na realidade, carregar a cruz não é suportar um problema, é uma mudança radical de foco. Essa é a realidade. Significa fazer morrer a velha natureza para viver a nova. Essa crucificação do velho homem é uma coisa que eu tenho sempre ensinado e eu falo várias e várias vezes, diversas vezes, perdão, para que fique gravado. As pessoas que eram crucificadas morriam por asfixia, né? O peso do corpo ficava sobre o diafragma e daí elas tinham que fazer força para se erguer, respirar e se soltar de novo na cruz. Quando Jesus diz, aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não vem vivendo esse caminho aí da mortificação, da santificação, não pode ser meu discípulo, né? Esse caminho da cruz é de nós abrirmos mão dessa dita liberdade que há no mundo aí, essa liberdade mundana, cheia de pecados, cheia de transgressões e gerando iniquidade na vida. E agora nós temos outra realidade. Agora nós temos que buscar a vontade de Deus, né? Então, aquele que não carrega a sua cruz e não me seguir não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27, né? Manter os pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está, Colossenses 3, do 1 ao 2. Isso é essencial, né? Então, crucificar é tu te esvaziar daquilo que não é de Cristo, dos pensamentos, dos sentimentos, das ações, aquela renúncia, e agora te encher daquilo que é Cristo Jesus, da palavra de Deus. Por isso que nós decoramos os versículos, por isso que nós lemos a palavra de Deus, por isso que nós oramos e pedimos a presença do Senhor. Amém? Fazer morrer a natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, desejos maus, né? Então a gente tem aí uma luta contra nós mesmos, contra a carne, que nós temos falado bastante, a sarx, né, que é carne, esse desejo incontrolado, essa compulsão, né, maligna, muitas vezes, que nós temos e que deve ser esvaziado de nós, né? E falando aí em inimigos, né? Quando nós nos convertemos, a nossa visão é aberta, nossos olhos começam a enxergar e nós conseguimos perceber que nós estamos num campo de batalha, né? E agora nós pensamos, antes eu não tinha problema. Claro, antes tu já estava dominado, tu já estava morto. Agora tu tem vida, porque a batalha é para os vivos, não para os mortos, né? Morto não está mais em guerra, morto não tem nada. Mas antes não tinha inimigo. Claro, tu estava morto, tu não tinha significado nenhum a tua vida, tu já estava dominado, tu já estava nas mãos do maligno, e agora Cristo te deu vida, te ressuscitou, né? E agora sim, tu tem alguns inimigos que alguns tu vai resistir, outros tu vai evitar, e outros tu vai te esvaziar. Né? A nova vida em Cristo inaugura uma grande guerra. Para resistir, você precisa mapear as forças que operam contra você diariamente. Nós temos que ter essa realidade. O primeiro dos inimigos que nós vamos começar lá é o mundo, um sistema externo, seus padrões e valores distorcidos. Nós vemos isso claramente. Hoje o mundo quer nos impor o seu modo de viver.
a sua cultura ou a falta de cultura, né? É normal ser lascivo, é normal ser adúltero, é normal ser tantas coisas, perder o significado da sexualidade, é normal fazer qualquer coisa, né? O homossexualismo, o bissexualismo, e nós sabemos que biblicamente o nosso padrão é o padrão de Deus. Homem e mulher os criou, e o casamento tem sido desvalorizado, né? Você pode transar com qualquer um? Não, não. No Evangelho, não. Nós somos aqueles que decidimos esperar no Senhor. Nós nos guardamos, né? Mesmo que isso hoje soe, como o mundo diz, retrógrado, desnecessário, nós decidimos nos consagrar a Deus. E isso é uma verdade, e que é tão difícil, irmãos. Hoje está tão difícil até dentro da igreja, né? Para nós mesmos somos cristãos, né? É uma luta tremenda. Por isso que nós não aconselhamos, e aqui já fica um conselho para os namorados e noivos, relacionamentos longos, porque aumenta a intimidade no relacionamento longo, e com muita intimidade vem os problemas de pecado. Então, relacionamento para cristãos, entre namoro, noivado, casamento, um tempo ideal, se é que existe isso, mas ao meu ver, 3 anos. 3 anos é o tempo ideal, ou vamos dizer assim, o tempo máximo ideal para que possa namorar, noivar e casar. É o tempo suficiente para alinhar todas as coisas e evitar o mal, evitar o pecado, né? Vou namorar cedo. Não. Tu tem como te sustentar? Tem alguns adolescentes que querem namorar, né? Quero namorar. Por que tu quer namorar? Tu quer beijar na boca? Eu amo ela. Tá, mas se tu ama, tu tem como sustentar ela, tu tem como dar para ela aquilo que ela precisa, vocês não vão se desviar junto do caminho do Senhor. Muitas vezes esse namoro fora do momento é algo que não é aprazível a Deus, né? Quer ter um namoro de corte, sem beijos, sem toque? Não tem problema. Não tem problema, pode fazer, mas para ter intimidade deve se esperar. Esperar ter condições de sustentar as intimidades, né? E honrar a Deus com a tua vida. Ok? Só abrindo esse parênteses. O diabo, né, o adversário espiritual que tenta roubar a sua fé, é isso que ele vai tentar. Ele é aquele que vem te oferecer aquilo que vai te destruir a todo momento, é aquele garçom maligno, né? Que quando você está fugindo do álcool, ele vem com o álcool, vem com a droga, vem com as mágoas, vem com os pensamentos como dardos inflamados do maligno, né? A palavra de Deus, aqueles pensamentos que saem do nada e entram na tua mente, e se tu deixar, eles incendeiam a tua mente em raiva, ira, ódio, desprezo, mágoa, né? Aquela opressão, né? Não é possessão, não confunda. Opressão, muitas vezes, aquele momento que estamos sendo pressionados para baixo, assim, parece que tem alguma coisa nos forçando, nos agarrando a alguma coisa, é uma opressão maligna, isso pode acontecer, né? Crente não pode ser possesso, não existe essa possibilidade, não biblicamente, e se não é bíblico, o resto tudo é mentira. E o outro, e o maior de todos os inimigos, sou eu mesmo, é você. Você é seu maior inimigo, né? Sua própria carne, a inclinação natural aí ao pecado, herdado desde Adão e Eva, né? E que a gente tem que estar sempre morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo, né? Então vamos seguir à frente aí, né? E nós vamos falar né? As obras da carne aí, que temos falado bastante e que deve estar na nossa mente, resultados do esforço humano e da velha natureza. Olha lá, essa guerra. Gálatas 5, 19 ao 21, imoralidade sexual, impureza, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas. Um aviso aí, um caminho sem saída. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus, né? Não tem como aqueles que praticam essas coisas entrarem no reino dos céus, né? Então, irmãos, nós temos que ter
frutos, bons frutos, o fruto do Espírito. Né? Nós não podemos ter uma vida cristã que permaneça nessas coisas. Eu até dizia no culto passado, que lendo sobre as obras da carne, falava, aí você vai achar aí seu temperamento aí, se você é fleumático, você é colérico, sanguíneo, né? E tem mais um outro que eu não me lembro agora, e você vai achar aqui o seu temperamento. Por quê? Porque quem nós éramos, e é um diagnóstico real, né? De quem nós éramos, mas só que agora nós estamos em Cristo Jesus. E agora nós somos permeados, nós somos transformados para ter o caráter de Cristo Jesus. E o caráter de Cristo Jesus é gerado pelo Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que gera esse fruto, que nos capacita a viver isso. Então nós temos que nos esvaziar, se lembra aí, né? Da física, das leis da termodinâmica, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então temos que nos esvaziar, isso vem do Senhor também. Te lembro que o Evangelho, ele é maravilhoso porque quem atua, tanto querer como efetuar, é Deus. Quem atua nas nossas vidas e faz esse Evangelho maravilhoso é Cristo Jesus em nós. Nós temos que abrir, nós temos que deixar o Senhor operar em nossas vidas, nós temos que nos render, nós temos que abrir espaço para Ele. Abrindo espaço para Ele, dizendo, Senhor, não quero fazer a minha vontade, faz a Tua. Senhor, te revela a mim, toca no meu coração, muda os meus pensamentos. E aí o Espírito Santo começa a gerar o fruto dele, o fruto do trabalho dele em nós, o fruto da vida do Espírito Santo de Deus em nós. E é maravilhoso. Amor, alegria, paz. Não é o amor que o mundo tem, o amor sexual, o amor eros. Não, é o amor ágape, o amor de Deus, o amor que ama sem querer nada em troca. O amor que permanece fiel, mesmo quando não recebe fidelidade. O amor que supera todas as barreiras para amar. A alegria, né? A alegria de ter Cristo, de ter Deus como Pai, a alegria de não estar mais sozinho, a alegria de estar num lugar e estar satisfeito. Oh, que bênção! Que bênção! Que bênção! A paz para com Deus, a paz para com o próximo, a paz para comigo mesmo, porque agora eu sei que eu sou um homem mau e necessito morrer, eu sei das minhas doenças, mas eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que tudo que eu sou está nas mãos dele, então eu tenho paz, a paciência de esperar, porque agora eu sei que o tempo dele é o melhor, o tempo dele é o melhor, a amabilidade, porque agora eu não preciso reagir aos outros da mesma forma que eles reagem comigo, porque agora eu sei que eles são instrumentos de Deus para a minha vida e que tudo o que está acontecendo está debaixo da vontade de Deus, né? E isso é maravilhoso. Quando eu consigo entender isso, eu entendo que a palavra de Deus ela se mostra como um todo, né? Eu amo esse versículo aqui, Romanos 8, né? 28. Olha só o que diz aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o 29 segue dizendo, pois aqueles que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Isso é maravilhoso. Aqueles que estão fazendo aí o curso de batismo vão ver essa sequência, né? Chamados, predestinados, justificados, né? Glorificados. É o processo de salvação. Então, ele está dizendo aqueles que estão em Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o bem da gente. Todas as coisas vão agir. E uma das coisas que a gente tem que se dar conta, falando agora da amabilidade, da bondade, porque o fruto do Espírito chega em demonstrarmos o caráter de Cristo para as outras pessoas, né? Para com Deus, para comigo mesmo e para com as outras pessoas. O fruto alcança as outras pessoas. Eu só posso ver e experimentar a bênção de Deus através das outras pessoas. E nós temos que entender, como diz lá Efésios, tá? Nós vamos pegar Efésios aqui, Efésios 2, que é um texto que eu uso por demais, mas é um texto que explica muitas coisas.
Ah, pastor, mas a minha irmã, minha mãe, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, são pessoas difíceis para comigo, como é que eu vou usar de amabilidade? Olha só o que Efésios 2 diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem, está falando do mundo, né, deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O que ele está nos explicando? Nós estávamos na mesma circunstância que esses que hoje nos atacam, nos maltratam, ou falam mal de nós, ou não são amáveis com a gente, estão. Nós estávamos mortos. E o pior disso, estávamos mortos sem ver a luz de Cristo Jesus, sem ver Deus, conhecer esse amor, essa alegria verdadeira, mas o espírito que agora atua nos filhos da desobediência eram os instrumentos de ataque do diabo contra as nossas vidas, contra a nossa paz, contra o nosso caráter de Cristo. Então, nós temos que entender. E por isso que nós podemos ser amáveis, bondosos, ter fidelidade, mansidão, domínio próprio em algumas circunstâncias. Isso não significa deixar que as pessoas nos espiziem, passem em cima de nós, não. Cada coisa deve ser vista separadamente, cada circunstância, mas isso Deus vai te dar a capacidade de entender, né? Até que nível tu pode suportar, até que é digno, até que é bom, mas nós temos que entender que aquelas pessoas estão mortas. Ah, mas meu filho está agindo assim, meu filho já é grande, tá sendo mal para comigo, porque você tem que entender que ele está morto e ele muitas vezes é usado pelo diabo, como diz a palavra, o espírito, né, do poder do ar, o espírito que está atuando nos filhos da desobediência. Ele não obedece a Cristo Jesus, ele pode sim, qualquer um pode ser usado contra você, como obra de Satanás, como arma de Satanás, para te desestabilizar. E nós temos que estar firmes em Cristo Jesus, sabendo disso, sabendo que não é contra a carne, né? Efésios vai nos lembrar disso, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nossa luta não é contra a pessoa. Não, não. Nós não vamos maltratar, espancar a pessoa, não. Nós vamos orar por ela e vamos entregar a Jesus essa circunstância, e quem luta por nós é aquele que tem todo o poder, né? Então nós conseguimos entender agora essa relação, né? E contra essas coisas não há lei. E o que ele está dizendo? Ninguém pode impedir, né, a bênção do Senhor quando nós vivemos dessa forma e estamos mais que abençoados. Bom, a chave da vitória aí para o cristão é o esvaziamento. A principal ação do discípulo não é lutar com a própria força, mas esvaziar-se a si mesmo. Nosso papel é ter a atitude de Cristo Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 7. Embora sendo Deus, não se apegou a isso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Nós temos que ter essa atitude, mantenha essa atitude na tua mente. Quando nos esvaziamos voluntariamente, o Espírito Santo encontra espaço para produzir seu fruto em nós. Ache espaço. Vamos dar espaço para Deus. Amém? Vamos seguir. O combustível diário. Isso aí para nós entendermos, queridos, né? Entendermos aí como é que a gente vai se manter nessa vida, como é que a gente vai fazer essa prática se esvaziar. Como essa transformação ocorre na prática? Através da manutenção constante de 3 relacionamentos essenciais que sustentam a sua caminhada ao longo prazo. Primeira coisa, que muitas vezes não é falado e até tem sido desvalorizado pelos desigrejados, isso é um grupo perigoso. Não pense que esse é um grupo que pode ser considerado como irmãos, porque aquele que não valoriza o corpo de Cristo, mesmo que eles digam que permanecem no corpo, o corpo está na igreja, o corpo é a igreja, o corpo tem a característica da igreja, tem que ter comunhão, tem que fazer parte, tem que se envolver, tem que sim passar por dificuldades dentro do corpo, né? É a comunhão, a edificação. Os irmãos servem para nos ensinar, para sermos trabalhados, assim como lutamos contra os de fora, os de dentro também nos trabalham, né?
aprendemos a amar, aprendemos a aceitar, aprendemos a perdoar, aprendemos a conviver, aprendemos a democracia, a ceder, aprendemos a conhecer e a ver Cristo Jesus no outro. Somos o corpo que se edifica mutuamente. Os meus dons é para a edificação dos meus irmãos do corpo de Cristo. Né? Os meus dons, as minhas bênçãos é para edificar o corpo de Cristo. Se não servir para isso, não serve para nada. Porque Coríntios, 1 Coríntios 12 vai dizer que o Espírito Santo dá os dons, né, para edificação do corpo. Então, se tu tem um dom, tu canta, louvor, dinheiro, o que seja o teu dom, não sei qual é o teu dom, mas serve para edificar o corpo de Cristo. É para ajudar os irmãos, é para ser bênção, ok? Segundo, é a palavra, né? Instrução e limpeza, nós sabemos disso. A palavra de Deus, a leitura da palavra, o estudo da palavra, ter a palavra na mente, né? Isso é extremamente importante. Para onde nós formos, né? Nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite, como nos ensina, né, a palavra de Deus, né? Ter ela grudada no nosso coração, né? Então, para que nossa mente esteja cheia da presença de Deus, nós venhamos dar espaço a Cristo operar em nós. A oração é intimidade, né? Submissão e visão. Nós sempre explicamos que a oração não é para mudar a Deus, é para mudar o nosso coração conforme a vontade de Deus. E Deus responde às nossas orações. Deus é bom, Deus é maravilhoso, né? Mas Deus quer ter comunhão conosco. Desde o Jardim do Éden, quando Deus vinha nos visitar no jardim ao entardecer, tomar um chimarrão lá, Deus vem sinalizando que quer comunhão com o homem. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, que há trilhões de galáxias e dentro dessas galáxias há bilhões de estrelas. Ele chama cada uma pelo nome para você ter a noção mínima de quem é esse que quer ter comunhão com você. Então, esses três pilares, participação na igreja, fazer parte do corpo de Cristo, não é só participar, é ser da igreja, é se comprometer com a igreja, né? É se batizar e se comprometer com a igreja, a amar, a cuidar, né? A trabalhar pelo reino dentro dessa igreja, através das suas instituições, é ler a palavra de Deus e estudar, investir no conhecimento da palavra de Deus, e oração. Oração, orar sem cessar, diz a palavra de Deus a nós, né? E aí, o pilar, a comunhão, o corpo de Cristo, né? Fomos batizados em um único corpo. A função da igreja é edificação mútua e encorajamento, né? Não um caminho só. Integre-se a um pequeno grupo dentro da igreja. Os homens têm que fazer os guerreiros, as mulheres as surpreendentes, né? Os grupos de oração que nós temos de manhã. Envolva-se, né? A palavra de Deus, toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, repreensão e correção, instrução na justiça, é o que nos limpa, né? João 15, vocês já foram limpos pela palavra, então nós queremos que isso. E a oração é o local de intimidade, certo? O local sem hipocrisia. Jesus nos deu um modelo, a estrutura ali do Pai Nosso, focando na reverência, na dependência diária, no perdão e na proteção. A oração não muda Deus, isso que eu falei para você, ele muda a minha própria visão e a minha vontade, conduzindo-me à submissão a ele. Isso é uma maravilha, né? E aqui é o nosso bem-vindo ao reino de Deus, a todos vocês. A jornada continua. O Marco Zero ficou para trás. Você assumiu publicamente a sua fé, encontrou um guia, compreendeu o custo e mapeou o campo de batalha. Agora, alimentado diariamente pela igreja, pela palavra e pela oração, o próprio Espírito conduzirá em você a vida de Cristo. Você não está mais sozinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e nós estamos aqui. Nós estamos aqui para caminhar com você, discipular você e ajudá-lo a se aproximar cada vez mais de Cristo e ser como Cristo. Deus te abençoe.